Olá, bem-vindo ao Boletim Destaque Rural. Hoje vamos conversar com o engenheiro agrônomo da AproSoja Mato Grosso do Sul, Flávio Aguena, a respeito do Boletim de Produtividade da Safra que a entidade está divulgando. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Olá, Leonardo, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, Flávio, quais foram os desafios na safra no Mato Grosso do Sul neste ano? Bom, essa safra, na verdade, foi uma safra muito desafiadora para os produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul, muito por conta dos eventos climáticos que tivemos nessa safra. Foi uma safra com um El Niño muito intenso, e aqui para a região centro-oeste do Brasil, esse fenômeno ele traz um volume de chuva muito abaixo da média histórica, e também temperaturas muito altas. Isso provocou diversos veranicos por todo o estado e acabou prejudicando muito o desenvolvimento da soja. Através do nosso projeto SIGA MS, nós estimamos que mais de 500 mil hectares de soja tiveram que ser replantados por conta desses eventos climáticos. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós concluímos a janela de plantio, ela vai até 31 de dezembro. E nessa safra, por conta desses eventos climáticos, se estendeu até 13 de janeiro. Então, isso acabou atrasando a colheita da soja e também o plantio do milho. E com relação à produtividade, quanto vocês esperavam lá no início, quando startaram a semeadura da soja? Quais eram as projeções, Flávio, naquele momento? Bom, no início a expectativa era de uma boa safra, né? A gente veio de um recorde na safra 22, 23 de produção. A soja, a gente fechou com uma média na safra passada de 62 sacas por hectare. O Mato Grosso do Sul produziu mais de 500 milhões de toneladas de grãos de soja. E o milho também foi muito boa a safra de milho. Mais de 14 milhões de toneladas de milho foram produzidas. E a gente iniciou com uma expectativa não tanto quanto foi a safra 22-23, mas em produzir pelo menos 13 milhões de toneladas de soja, né? E nós concluímos agora o levantamento de produtividade através do projeto SIGA-MS, e foi constatado aqui para o nosso estado, falando de áreas, a gente produziu em 4.214.000 hectares. Nossa produtividade, a média ficou em 48,8 sacas por hectare, 21% a menos do que foi a safra anterior. E a nossa produção ficou em 12 milhões de toneladas, 347 mil toneladas. Então, 17% a menos do que foi a safra passada. Então, o clima teve um impacto muito grande no resultado da soja, e provavelmente vai ter também na safra do milho. Esse impacto foi mais em decorrência mesmo do clima que afetou já a semeadura, e isso acaba impactando na produtividade, né, Flávio? E Sim, também sim. depois a falta de chuva. Quais foram as regiões mais afetadas? A gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado muito grande, né? Então, quais foram as principais regiões mais afetadas por essas questões climáticas? Bom, passaram por veranicos, todas as regiões aqui do estado, mas a região mais afetada mesmo foi a região central e sul do estado do Mato Grosso do Sul. Essas duas regiões foram mais afetadas. Muitas áreas que a gente viu aqui durante o desenvolvimento da soja receberam chuva, teve um bom desenvolvimento vegetativo, e a estimativa dos produtores estavam bem animados durante essa safra da soja em produzir ali 70 sacas por hectare nas suas áreas. Só que faltou chuva durante o período reprodutivo no enchimento de grãos. E esses veranicos que ocorreram nessa fase do desenvolvimento da soja fez com que essas áreas que estavam com estimativa de produzir 70 sacas por hectare
colhessem apenas 55, 50, dependendo da intensidade que foi o veranico. Então, isso acabou desanimando muitos produtores aqui do Mato Grosso do Sul. Mas a região norte do estado teve uma produção melhor do que a região sul. No nosso levantamento, se a gente colocar somente a parte norte do estado, ela fechou em torno de 61 sacas. Já a região sul aqui ficou em 46 sacas por hectare. Então, uma diferença bastante grande da parte norte e sul do estado. Essa média, Flávio, paga conta? Como é que o produtor está se manifestando com relação a isso? Olha, muito difícil por conta do o custo de produção que a gente estimou para essa safra está em torno de 52 sacas por hectare. Então, a região norte, os produtores ainda tiveram lucro, mas a região centro e sul do estado aqui, o prejuízo foi bastante grande. O que colheram é insuficiente para cobrir o custo de produção. Muitos recorreram ao seguro agrícola e, e foi mais ou menos isso aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E essa influência, Flávio, do clima também acabou impactando no milho safrinha, né? Como é que está o desenvolvimento da safra no momento com relação ao safrinha, ao milho safrinha? Então, o que aconteceu na safra da soja, o que está acontecendo agora na safra do milho é reflexo do que foi a safra da soja. Esse atraso no plantio, na colheita da soja, impactou o milho. A gente teve milho plantado, o nosso período de plantio do milho foi bastante comprido nessa safra, iniciou ali no final de janeiro e foi concluir só agora em maio. Tanto que foi um mês a mais de período de plantio do milho. E se hoje a gente sair a campo, a gente vai encontrar milho no início do desenvolvimento vegetativo, como áreas de milho que já estão sendo colhidas. Então, a discrepariedade do estágio fenológico do milho está bastante irregular aqui no estado. Isso também expôs o milho a uma janela de plantio com maior risco climático. Aqui na nossa região, no centro-oeste, o inverno aqui é bastante seco, e a gente tem risco de geada, de granizo nessa época do ano, e esse milho que ainda tem um longo período para se desenvolver, corre o risco de sofrer ainda mais com o clima. Qual é a janela ideal aí? Esse milho é para estar sendo colhido ou é para colher quando, Flávio? Então, a janela de plantio ideal aqui para o Mato Grosso do Sul é janeiro, mas pode se estender até março. Vai depender do zoneamento agrícola de risco climático de cada município, né? Então, a gente estima que 40% do milho dessa safra ele foi plantado após março. Então, é bastante áreas de milho que foram plantadas fora da janela. Isso torna a cultura mais suscetível, né, Expõe a às um questões risco climático climáticas. maior. Já tem, Flávio, alguma expectativa com relação à safra? Como é que está até o momento aí? Então, a nossa estimativa inicial da safra de milho de produzir 11,4 milhões de toneladas de milho nessa safra. Mas a gente ainda precisa apurar, levantar mais informações para estar trazendo um dado mais preciso. A safra do milho foi como igual a da soja também, a região norte está com o milho com um potencial produtivo maior. Lá tivemos veranicos também de 10 a 20 dias sem chuva, debaixo de sol muito quente, mas na região norte do estado recebeu chuva com volume maior e boa parte dessas áreas o milho conseguiu se recuperar, diferente do que aconteceu na região sul aqui do estado. Aqui as lavouras ficaram mais de 30 dias sem receber chuva, debaixo de um sol muito intenso, isso acabou prejudicando muito o potencial produtivo dessas áreas. E aqui na região sul do estado é onde se concentra a maior área de milho e de soja, né? A maior produtora de grãos se concentra aqui na região centro-sul do estado. Então, o impacto vai ser bastante significativo
e a gente está aguardando esperar esse milho ser colhido, né, para a gente estar vendo qual foi o impacto que teve na produção do milho. Então, Flávio, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Destaque Rural, sempre um prazer recebê-lo. Sempre que tiver uma informação importante aí, traga, por favor, aqui para a nossa audiência do Destaque Rural. Muito obrigado, Leonardo, pela participação aqui no Destaque Rural. Sempre que tiver novidades, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. E a você que acompanha o Boletim Destaque Rural, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que você encontra mais informações no portal destaquerural.com.br, assim como as redes sociais no YouTube, Facebook e Instagram.